O herói que salva a donzela em perigo. Este protótipo, presente em uma infinidade de contos de fadas, traz um rebaixamento da figura feminina? Vamos refletir sobre isso a partir deste conto dos irmãos Grimm. Houve uma feiticeira que tinha 3 filhos, os quais se amavam extremosamente. Temendo ser expropriada por eles, ela então resolveu enfeitiçá-los. O primeiro, o mais velho, foi transformado numa águia, que passou a viver sobre uma montanha. O segundo, o do meio, foi transformado numa baleia, que passou a viver no mar. Eles só podiam reassumir a forma humana durante 2 horas do dia. O mais novo, temendo ser enfeitiçado também, resolveu fugir de casa antes que isso acontecesse. Ele então ouviu falar sobre uma princesa que vivia no castelo do Sol de Ouro e que era extremamente bela. Resolveu então procurá-la. Acontece que todo mundo que tentava achar a princesa, que tentava salvá-la do feitiço em que ela se encontrava, era morto. 23 bravos cavaleiros já haviam tentado e perecido. Só mais um poderia tentar uma última vez. Caso não conseguisse e falhasse também, a princesa permaneceria para sempre enfeitiçada e enclausurada no castelo do Sol de Ouro. Mas o jovem não se conteve com essas advertências e resolveu ir atrás dela. Em suas buscas, então, ele acabou se perdendo no meio da floresta. Tentando encontrar a saída por ali, ele avistou 2 gigantes que estavam brigando por causa de um chapéu. Ele então se aproximou e simplesmente comentou que eles não deveriam se engafinhar daquela forma por causa de um simples chapéu. Então um dos gigantes respondeu: acontece que esse não é um simples chapéu. Esse chapéu é um chapéu mágico. Quem o pôr sobre a cabeça e desejar ir para qualquer lugar vai estar lá no mesmo instante. Queremos que você seja o nosso árbitro. As pessoas menores são mais inteligentes do que nós. O jovem então parou, refletiu e decidiu: vou fazer o seguinte, vou pegar o chapéu e vou até aquela distância. Quando der o sinal, vocês correm. Quem chegar primeiro fica com o chapéu. Combinado? Combinado. Então ele foi, e quando estava se distanciando dos gigantes, ele involuntariamente colocou sobre a cabeça e começou a pensar na princesa. Então, do fundo do seu coração, sem perceber, ele acabou ansiando e suspirando. Quem me dera estar nas portas do castelo sob do sol de ouro. Então, logo imaginou isso, se viu às portas do castelo, foi transportado para lá magicamente. Entrou então no castelo, saiu de cômodo em cômodo e não viu ninguém. Até que, quando já estava no final de sua busca, encontrou uma mulher. Era a princesa. Cabelo vermelho, rosto cheio de rugas, desgrenhado. Estava um verdadeiro maltrapilho, digamos assim. Né? Então ele estranhou e é você a princesa que todo mundo diz que é bela?
E ela respondeu: Oh, não se iluda. Os olhos humanos só podem me ver sob essa forma na qual eu estou enfeitiçado. Mas se você olhar neste espelho, e ela apresentou um espelho a ele, você vai ver a minha verdadeira forma. E o jovem então viu a mulher mais linda que ele poderia ter visto. Ele perguntou então: Eu não tenho nada para lhe oferecer, mas dize-me, como posso te socorrer? Ao que ela respondeu: É uma pena que você, sendo tão jovem, arrisque sua vida por mim. Muitos outros morreram tentando fazer isso. E ele disse: Não tem problema, quero fazê-lo. Ela então respondeu: Então tudo bem. Quando você sair do castelo, embaixo, ao pé da montanha onde o castelo está situado, tem um poderoso bisão, forte, furioso. Se você conseguir matá-lo, de dentro dele sairá um pássaro de fogo. Esse pássaro estará carregando um ovo. É preciso ter cuidado, porque se ele deixar esse ovo cair, e ele só pode fazer isso se forçado, por meio da força, mas se ele deixar esse ovo cair no chão, sem que você o pegue antes de tocar o chão, tudo então pegará fogo. O ovo então se consumirá no fogo e você terá posto todo o trabalho a perder. Porém, se você pegar o fogo, ou melhor, se você pegar o ovo, dentro desse ovo existe uma bola de cristal. Retire a bola de cristal do ovo, entregue ao feiticeiro do castelo e então eu estarei salvo. O jovem então saiu dali e foi atrás do bisão. Encontrou-o, furioso realmente, que se lançou contra ele. Após uma luta feroz, ele conseguiu cravar a espada bem na barriga do bisão. Tom logo matou o bisão, e dentro dele saiu um pássaro de fogo carregando o ovo. Mas como alcançar aquele pássaro? Foi aí então que apareceu o irmão do jovem, transformado em águia, e se lançou contra o pássaro de fogo e empurrou-o para o meio das águas do mar. Forçado, o pássaro então deixou cair o ovo, e o ovo caiu sobre o telhado de um casebre de pescadores. E então tudo começou a pegar fogo. Só que aí então surgiu uma baleia. E esta baleia, com o seu repuxo de água, lançou uma enorme quantidade de água sobre o telhado daquele casebre, apagando o fogo. Acontece que o fogo consumiu um pouco o ovo. E por isso a casca do ovo se rompeu, deixando cair então a bola de cristal. O jovem recolheu a bola de cristal e se dirigiu para o castelo. Procurou o feiticeiro, encontrou-o e lhe apresentou a bola de cristal. Ah, meu feitiço está quebrado. Agora você é o senhor do castelo do Sol de Ouro. Você poderá ficar com a princesa e poderá, inclusive, salvar os seus irmãos do encantamento que os assombra. O jovem, então, encontrou-se com a princesa, propôs-lhe casamento. Eles casaram, trocaram votos e foram, então, felizes para sempre. A temática de salvar a donzela é o ponto ao qual nós queremos dedicar toda a nossa saliva neste encontro de hoje. Salvar a donzela é colocado no fim do conto, é o ponto de chegada, é a conclusão de tudo. E é um símbolo das bodas, é um símbolo do casamento. E aí nós temos a figura da mulher bela, da donzela bela. A mulher bela, a donzela bela, que precisa ser salva no conto, ela é um símbolo também de virtude, da mulher virtuosa. Nós temos que compreender que uma criança, a depender da idade, ela não tem facilidade em distinguir uma pessoa boa por ser uma pessoa virtuosa e uma pessoa má por ser uma pessoa com vícios. Então, é preciso facilitar a compreensão para ela também. Ela consegue perceber já aquilo que é belo e aquilo que é feio e distinguir entre beleza e feiura.
E é aí que bate o ponto. Um homem, para fazer jus a uma mulher virtuosa, também ele deve se mostrar virtuoso, digno, honrado. Para mostrar isso, para provar isso, ele deve percorrer um caminho de amadurecimento. Este caminho de amadurecimento, ele é simbolizado pela floresta. Atravessar a floresta é atravessar os perigos nos quais se pode sucumbir ou vencer e sair dali mais fortalecido e amadurecido. Eu tenho uma postagem sobre isso no dia 7 de maio de 2023. Recomendo que vocês confiram. É uma postagem sobre o símbolo da floresta, das florestas, nos contos de fadas. Então a floresta, na verdade, é um rito de passagem que o homem deve enfrentar para mostrar-se amadurecido no final. E este amadurecimento, ele não consegue sozinho. Ele não consegue concluir esse rito de passagem sozinho. Ele precisa de uma ajuda da graça. Ele precisa da ajuda da divina providência. Que neste conto, a bola de cristal é simbolizada pelo chapéu. Tendo passado pelas diversas provações, ele então se mostra um homem honrado e digno de uma mulher virtuosa, porque também se mostrou virtuoso. Ele mostra realmente o seu papel de homem, que é dar a vida pela mulher. Quando vamos ao cristianismo, é isso que nós vemos São Paulo dizer: maridos, amai vossas esposas como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Eu tenho para mim que esta, inclusive, foi uma das razões pelas quais Deus se fez homem. Homem, sexo masculino. É que as Sagradas Escrituras começam com o casamento, Adão e Eva, e terminam com o casamento, Cristo e a igreja. Deus se fez homem para dar a vida pela igreja e para mostrar em si o papel do homem dentro de um casamento. Então, ao fim de toda a aprovação, a donzela se entrega a este homem de valor, por ele ter se mostrado digno e preparado, assim como ela, para as bodas. E aqui entram aquelas realidades colocadas por Chesterton e Tolkien sobre o casamento. O casamento, diz Chesterton, é um duelo mortal que nenhum homem honrado deve rejeitar. O homem já se mostrou honrado para casar, mas o casamento é um duelo mortal. Por que é um duelo mortal? Por causa daquela outra realidade trazida por Tolkien. Tolkien traz a realidade de que a mulher, ela não é uma estrela guia no mar tempestuoso do homem, como veem os românticos incuráveis. A mulher não é uma estrela guia. A mulher, na verdade, ela é uma companheira de naufrágio. Ela é dotada da concupiscência, que é a tendência ao cometimento do mal, ao cometimento de pecados, tanto quanto os homens. Ambos naufragaram, ambos caíram no pecado original, ambos estão manchados pela concupiscência. Ela é uma companheira de naufrágio, não uma estrela guia. Portanto, dotada do germe da concupiscência, tanto quanto o homem, um casamento, mesmo entre pessoas virtuosas, entre um homem virtuoso e uma mulher virtuosa, será um duelo mortal. Por que será um duelo mortal? Porque será um duelo em que ambos entram para ajudar-se mutuamente a vencer. É um lutando pela salvação do outro. É um lutando para salvar o outro neste mar tempestuoso da vida. Portanto, o herói que salva a donzela em perigo não representa um rebaixamento da figura feminina. Pelo contrário. Como diria Chesterton, alguém declara o seu amor por uma mulher e pede-a em casamento, propondo-lhe se ela quer ajudá-lo a livrá-lo de si mesmo. É o homem pedindo à sua companheira que o salve de seu próprio egoísmo. Cabe também às mulheres, principalmente as de hoje, refletirem, e também elas precisam de ajuda.